Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim. Muitas mulheres têm temor a falar sobre esse assunto, porque a menopausa está diretamente ligado à condição da idade das mulheres. E falar de idade para muitas ainda é um tabu de preconceito, de quebra de paradigmas. Aqui em Campina Grande, uma vereadora teve coragem de falar sobre o tema, reconhecer que tem um problema e comprou a briga de debater a temática a nível nacional. O nome dela, Fabiana Gomes. Ela que está aqui conosco no Café com Moído de hoje, para a gente falar um pouco se a promessa de discutir a menopausa está de pé. A senhora quer levar o tema para Brasília, é isso, Fabiana? Então, Márcio, é um tema extremamente importante, precisa ser discutido, que chama-se a menopausa. Como você bem disse, a menopausa está diretamente ligado à idade da mulher, né? É importante se dizer que a menopausa tem a ver com um órgão nosso, predominantemente feminino, que são os ovários. E o ovário é o órgão que primeiro entra em falência dentro do nosso organismo. Então, o ovário é quem produz o estrogênio, que é esse grande hormônio responsável pela saúde da mulher. Por que eu digo pela saúde da mulher? Porque o estrogênio ele está diretamente ligado à circulação da mulher, ou seja, ao coração da mulher, ao ciclo menstrual da mulher, e entre tantas coisas, que é aquele velho calor, que as pessoas só ligam a menopausa ao calor, né? Que é aquele calorão que a gente conhece na medicina como fogachos. Então, muitas vezes essa mulher é negligenciada pelo médico, que não diz que ela não está na menopausa porque ela sente apenas calor, mas as taxas hormonais dela, digamos assim, está normal. Mas é preciso analisar e ter a consciência da saúde dessa mulher como um todo. Então, eu estou disposta, sim, a levar adiante esse tema. E por quê? Obviamente a senhora já chegou a discutir, inclusive, porque está nessa fase da vida também, mas além da sua condição pessoal, a senhora obviamente percebe, ouve, discute que necessidade. Não existe política pública efetiva de saúde para esse público, é isso? Então, a menopausa, ela começou a ser discutida no Brasil como um todo agora. Por quê? Porque Fernanda Lima está na menopausa, Cláudia Raia está na menopausa, Adriane Galisteu está na menopausa e resolveram colocar a boca no mundo e dizer que realmente o que é que sente. Porque o calor, Márcia, eu digo que é o menor dano que a menopausa causa. Existe o estrogênio, ele é diretamente ligado com uma função cerebral. A mulher, quando entra na menopausa, ela perde massa cinzenta, que é justamente muitas vezes você diz, meu Deus, eu tenho essa sensação, meu Deus, eu tô com Alzheimer, porque eu não consigo lembrar, eu não consigo concluir certas frases, porque justamente tudo devido ao bendito e maravilhoso estrogênio que é produzido pelos ovários. E por que essa temática veio esse interesse a mim? Porque em março, agora o mês passado, eu estive na Unidade Básica de Saúde do Aloysio Campos, junto com os estudantes de medicina de uma faculdade aqui de Campina Grande. E a gente foi falar da saúde da mulher, porque é o mês da mulher, e nós fomos lá para levar essa conscientização da prevenção da saúde da mulher como um todo. E eu levei essa pauta porque existe esse tabu, porque tem colegas minhas, inclusive, que dizem, não, eu ainda não estou na menopausa, não. Morrendo de calor, suor descendo, mas não está na menopausa. Porque isso vai dizer assim, você não está mais na fase reprodutiva. Você já tem tantos anos, já vai denunciar até a idade. Exatamente. Não sabe, muitas delas, que a menopausa, o que antecede a menopausa é o climatério. E ele vem 10 anos antes da menopausa. Então, esses sintomas começam sorrateiramente 10 anos antes da menopausa. E o que é a menopausa? Menopausa nada mais é do que eu menstruei esse mês, hoje.
o ano que vem, nessa mesma data, se eu passar todo esse período sem menstruar, isso quer dizer que eu estou na menopausa. Mas o grande problema da menopausa são os sintomas. E eu, lá no Aloysio Campos, naquela unidade básica, quando eu toquei nesse assunto, uma disse, eu também. Ah, ainda bem que você falou, eu estou aqui morrendo de calor. E a outra fala, e a gente não sabe, eu estudando a menopausa porque eu gosto, porque quando eu entrei e comecei a sentir esse sintoma, eu digo, não está normal. E a gente vê estudos que há muitos casais se separam justamente na menopausa. A mulher sente calor de madrugada, liga o ar, desliga o ar. Se cobre, se descobre. O desejo sexual dessa mulher já não é mais o mesmo. A libido chega a zero. Então, a mulher fica mais irritada, mais nervosa, mais ansiosa. E isso, de uma forma geral, para o outro que não entende o que é isso. Pronto, meu esposo mesmo disse, Deus me livre eu ter essa doença. Lógico que ele não vai ter essa doença, como diz ele, porque ele é homem, ele jamais vai passar por isso. Então, é algo que mexe com a pessoa num ambiente de trabalho e principalmente dentro da sua casa. Quando a senhora falou do tema, inclusive a gente tem até uma imagem aí no momento que a senhora está falando sobre o tema na Câmara de Vereadores, a senhora chegou a conceder entrevistas sobre isso, que chamou a atenção, todo mundo terminou quebrando o clima do que se estava discutindo. A senhora prometeu, inclusive, que vai ampliar os limites desse debate. A senhora parece que já tem até uma viagem agendada a Brasília. O que é que a senhora pretende fazer lá? Então, diante disso, do que foi discutido, eu já venho conversando com alguns dos nossos parlamentares, né, nossos congressistas em Brasília, porque isso tem que vir a nível nacional, né? Muita audácia nossa, querer implantar isso em Campinas, só em Campinas. Então, isso tem que vir de Brasília para cá. A gente pode até começar um programa de conscientização, inclusive já debati com a primeira-dama, ela está extremamente sensível ao tema, mas aí em Brasília eu conversei com o deputado Romero Rodrigues, que se prontificou a me receber lá e fazer essa ponte junto ao Ministério da Mulher e ao Ministério da Saúde, que isso precisa ser discutido entre ministérios, né, e nada mais preponderante que seja o Ministério da Mulher e o Ministério da Saúde, para que se discuta isso. E também falei com o senador veneziano junto com a Ana Cláudia, porque a Ana Cláudia é da mesma faixa etária e, assim, ela entende, enquanto mulher, essa necessidade de ser discutido isso, e ela se prontificou de, junto com o senador veneziano, de levarmos essa pauta juntas também para ser discutida a nível nacional. O fato da Paraíba não ter nenhuma mulher na bancada não lhe assustou a princípio, assim, não? De ter que falar desse tema única e exclusivamente com homens? Com homens. E se tivesse uma mulher lá em Brasília, seria muito mais fácil esse diálogo, até para ela, porque ela, já, dependendo da idade, iria sentir também na pele o que é isso. Mas eu tenho certeza que já que não temos mulheres, o deputado federal Romero, eu vou procurar os outros também, porque tiveram votos em Campina Grande, o senador veneziano e também o senador Efraim, né, que é do União Brasil, do mesmo partido que eu estou, não o procurei, mas irei procurá-lo e espero que ele possa nos receber lá. E a própria senadora, né? Não, sem dúvida, e a senadora Daniela Ribeiro, apesar de sermos de partidos distintos, mas Daniela tem abraçado várias causas de pautas da mulher, irei ligar para a senadora Daniela para a gente discutir isso juntas. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando sobre esse assunto, de um assunto que a senhora terminou, digamos assim, chamando a atenção muito da internet em Campinas, que foi falando da menopausa, mas também a senhora falou sobre um tema bem curioso essa semana, que foi a fibromialgia. E é uma doença que tem, aí sim, uma doença, né, que está atingindo aí muitas pessoas e às vezes as pessoas nem sabem que tem, não é? E é uma temática importante e que a senhora também está disposta a discutir.
Sem dúvida. A fibromialgia está bem mais avançada do que a menopausa no tocante a políticas públicas. Hoje, em alguns estados, ela é reconhecida como deficiência, então ela tem os mesmos direitos de um paciente que tem qualquer tipo de deficiência. Ela já está nesse rol em alguns estados, inclusive aqui na Paraíba, na Assembleia, um deputado Hugo Mota, não vou dizer o nome porque eu vou errar, não sei bem. Ele deu entrada, o governador não sancionou e existe essa, não sei até que ponto ele já voltou e já foi devolvido para a Assembleia para ser discutido esse veto que ele fez em relação à fibromialgia ser reconhecida na Paraíba enquanto doença, né, com deficiência, mas é preciso dizer que a fibromialgia ela traz dores intensas por todo o corpo do fibromialgico. Ela traz depressão e ansiedade, porque é um ciclo, porque esse paciente não dorme, ele não tem um sono reparador, ele já acorda cansado. Então, é uma teia, é um camalhaço de sintomas que esse paciente tem, que precisa ser reconhecido e visto de uma forma multiprofissional, porque o paciente com fibromialgia, ele precisa de um médico, né, psiquiatra, neurologista, que diagnostique essa doença, que passe remédio. A fibromialgia ela é tratada com antidepressivos e com analgésicos. É preciso que esse paciente faça terapias com psicólogo e também fisioterapia. Então, é necessário uma equipe multidisciplinar para que possa atender esse paciente de uma forma geral, para que ele possa ter uma qualidade de vida. Só a título de informação, para quem está nos assistindo agora, o deputado que a senhora fala é o Wilson Filho. Isso, né? Wilson Inclusive, Filho. O Wilson é atual secretário de Educação do Estado. Atualizando a informação, reconhecida a lei estadual que reconhece a fibromialgia como deficiência, já foi abraçada, aliás, aprovada na Assembleia o ano passado. A luta agora é para que haja a sanção. E aí eu acredito, viu, vereadora, por ser um projeto do deputado Wilson Filho, que além de ser da base do governador, é auxiliar do governador João Azevedo, eu acredito que isso deve chamar a atenção do chefe do executivo, até porque agora no último dia 12 foi o dia, né, nacional, é um dia mundial, na verdade, da conscientização do enfrentamento para fibromialgia. Ao contrário da menopausa, não é uma doença só de mulheres. Não, mas ela é prevalente em mulheres. Os homens, o caso de homens portadores de fibromialgia é muito pequeno, é raro acometer homens, mais uma vez trazendo esse fardo para as mulheres, né? Então, ele acomete predominantemente, não exclusivamente, mas predominantemente o sexo feminino. E tem faixa etária ou não? Pode acontecer, por exemplo, na juventude? Então, aqui em Campina Grande foi diagnosticada uma criança de 8 anos, ela está ainda em diagnóstico e tudo, com fibromialgia. Então, essa criança é com dores recorrentes, porque é importante dizer que o diagnóstico de fibromialgia é justamente por exclusão. Então, você apresenta dor, apresenta fadiga, que é um cansaço intenso, e o médico começa a investigar se é artrite reumatoide, se é lúpus, se é uma doença degenerativa. Excluindo todas essas doenças, chega o diagnóstico de fibromialgia, que é o que está acontecendo com essa criança. Ela continua em investigação de ser outro tipo de doença, não fechando diagnóstico para doença nenhuma. Essa criança, eu acho que vai ser o caso mais precoce de diagnóstico de fibromialgia de uma criança de 8 anos aqui na rede municipal de Campina Grande. Tem justificativa genética para isso? Geralmente, muitas vezes acontece de ser alguém na família. Minha avó tinha, e a gente não sabia, né? Ela era tratada como uma paciente de lúpus e de artrite. Eu
também eu tenho o lúpus dentro da célula, ou seja, não desenvolvi a doença lúpus, mas eu tenho ela dentro da minha célula. Ela não é extracelular, ela é intracelular. Mas minha avó tinha lúpus e tinha fibromialgia não diagnosticada, lógico. E minha avó passava muito tempo na cama, deitada, porque ela não tinha essa disposição de se levantar e de ter os afazeres do dia a dia. Aí muita gente tratou um tempo a fibromialgia como uma doença psicossomática. E hoje os estudos mostram, por ser uma doença recente, assim, sendo estudada recentemente, que é uma doença neural mesmo. Os neurotransmissores, que existe uma deficiência, existe uma exacerbação da dor. Por exemplo, você aperta a mão de uma pessoa que tem fibromialgia, se ela tiver numa crise, é uma dor que é diferente da dor de apertar a sua mão. Então, essa hipersensibilidade à dor. E mais informações aqui, só para a gente ser fiel à informação e trazer a informação com precisão, a lei que reconhece a fibromialgia como deficiência física na Paraíba foi sancionada o ano passado. Foi a Lei 13.323/2024. O que se luta agora é para o cumprimento da lei, para que municípios entendam que as pessoas que têm a fibromialgia, elas têm os mesmos direitos, né? Vereadora, antes da gente terminar, eu não poderia deixar de lhe perguntar, vai virar secretária do governo Bruno ou não vai? Em que deu essa discussão? A senhora chegou a dizer que estava à disposição, muito se ventilou, o seu esposo, o ex-vereador Nelson Gomes Filho, chegou a confirmar, depois disse que não era bem assim, é só uma discussão e ela está à disposição. A senhora vai virar secretária ou não vai? Então, vou perguntar ao prefeito Bruno, né? Mas, brincadeiras à parte, eu me coloco à disposição, entendendo que não cheguei naquele local sozinha, naquele lugar, não fui eleita sozinha e teve a ajuda de todos que ficaram como suplentes, né? Foi necessário o voto deles para que eu chegasse à Câmara Municipal. Me coloco à disposição de caso seja convidada e o prefeito tenha entendimento que eu posso contribuir de uma forma positiva no seu governo, eu estou disposta. Agora, não existe uma conversa com o prefeito Bruno, um convite formal ou algo do tipo que eu possa dizer a você que existiu, não existiu. Ok, vereadora, obrigado por ter vindo e por ter falado sobre dois assuntos tão importantes. Eu acho que para a vida de muita gente, a menopausa, principalmente para as mulheres, e a gente se encontra em outros momentos, porque quando a senhora voltar de Brasília, eu quero saber o que é que conseguiu, né, dessa viagem. Então, eu espero a nossa viagem a Brasília. Estou indo para a segunda caravana em prol do piso dos médicos e cirurgiões dentistas do Brasil. Eu estou indo acompanhando também essa caravana, que vai ser um grande encontro em Brasília, para convidar aos congressistas a acatar, né, o que está em tramitação lá, tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados. E aproveitando, e sempre que vamos a Brasília, temos várias pautas para ser discutida. A menopausa, sem dúvida, é uma delas, e alguns ofícios pedindo emendas para alguns deputados, que a gente não pode deixar de ir a Brasília e fazer esse pedido, que a gente sabe que é tão necessário para o nosso município. Obrigado, vereadora. Bem, a gente continua conectado nas multiplataformas aqui do blog do Márcio Rangel. Você pode acompanhar, inclusive, o episódio, essa conversa, né, na verdade, com a vereadora, pelo Spotify. Se você está dirigindo, não quer ver a imagem, não quer atrapalhar, você pode nos ouvir também no nosso canal no Spotify. Até a próxima. Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim.